Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Em relação àquela questão que a gente trouxe no episódio passado sobre a divisão dos alunos em casas, a gente recebeu um comentário muito interessante. A Andresa vai ler ele pra gente aqui agora. Foi o comentário do André, que tem 32 anos e é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Quando ele fala qual é a casa dele de Hogwarts, ele diz que ele já não tem certeza se ele quer pertencer a alguma casa de Hogwarts. Vamos lá. Ele diz: gostei bastante dos questionamentos que vocês trouxeram com relação às casas divididas. Realmente é algo milenar que ficou enraizado e mostra como o sistema no começo era preconceituoso e como ele foi mantido assim ao longo dos anos. Acho legal ressaltar que entre as 11 escolas bruxas existentes no mundo, as únicas que adotam esse sistema são Hogwarts e Ilvermorny, nos Estados Unidos, em que a fundadora acabou se inspirando declaradamente no sistema de casas de Hogwarts, ou seja, esse sistema segregador de casas felizmente é uma exceção. O mais triste disso tudo é saber que no Brasil, em algumas escolas trouxas, esse sistema também existe. Os alunos são divididos em classes de acordo com suas notas. Como médico neuropediatra, não vejo benefício nenhum nesse sistema. Ao contrário, só há pressão psicológica desnecessária. Arrasou! Nossa, parabéns. Amamos o comentário. E eu acho que uma das escolas que eu estudei era assim, tinham várias turmas, né? Até a letra E, eu acho, A, B, C, D. Mas a gente tinha a impressão de que até a ABC era quem tinha as melhores notas, sabe? A gente tinha essa impressão, não tenho certeza, mas eu creio que era assim. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, assim, eu estudei só a primeira série numa outra escola, depois da segunda até o terceiro ano do colegial, eu estudei na mesma escola. E aí teve uma época que eles fizeram isso. Da oitava série do primeiro ano, foi justamente um dos anos que eles tentaram fazer esse sistema de separar por nota. E assim, cara, eu estudei escola pública minha vida inteira, não tô aqui pra criticar, eu sei que professor e diretor de escola pública mata, tipo, um leão por dia em questão disso, mas eu vi e eu vivi, tipo, cara, não funciona. Porque eu fui colocado aí, tipo assim, era o A era quem tivesse as melhores notas, o B era quem tivesse as mais ou menos, e o C e o D era só quem tivesse, tipo, notas ruins. E, em teoria, era pra focar... como eu estudava num bairro que era mais afastado do centro e tal. Então não era todo mundo que ia pra faculdade, que queria ir pra faculdade. Era gente que tinha que, tipo assim, quando tava no terceiro ano já tinha que trabalhar pra ajudar em casa, gente mais pobre e tal. Então não era todo mundo que tinha condição financeira de ir pra faculdade, mesmo que pública, porque faculdade pública, querendo ou não, você dedica muito do seu tempo, você não consegue trabalhar, enfim. Eles resolveram fazer essa divisão pra focar em ajudar os alunos do primeiro, no caso, tipo assim, da turma A entrar na faculdade e os da B a ficar tão bons quanto os da A e os da C e os da D pra formar no ensino médio e ter o ensino médio completo. E assim, o que eu vi foi que os alunos do A e do B, que era eu no caso, assim, eles se sentiam extremamente pressionados o tempo todo. A gente não aprendia com qualidade, porque a gente tava com os nervos à flor da pele. E os alunos do C e do D simplesmente desistiram de viver. Eles só iam na escola pra, tipo, pegar presença. E era isso, sabe? Então, tipo assim, não, divisão é baseado em mérito ou em personalidade, sabe? Tipo, não funciona. Se precisa dividir, divida. Mas divida aleatoriamente e não mostre, tipo, tratamento preferencial pra um grupo e negligencie outro. Porque, tipo, não dá certo mesmo. Pra nenhum dos dois. Pra nenhum dos dois. Não dá certo. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 8 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Mestre das Poções. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo são Argo Filch, Madame Norra, tipo de gato fazendo... Não sei fazer. Norra. Professor Sprout, Professor Beans e Professor Flitwick. Não temos feitiços nem objetos novos apresentados nesse capítulo, e locações, temos somente a cabana do Hagrid. E tem um coraçãozinho aqui. Ah, porque a cabana do Hagrid é tipo o lugarzinho do amor, da amizade, do tipo...
Sabe, eu acho que é o único lugar de Hogwarts onde o Harry, tipo assim, ó, sempre é bem-vindo. É. Agora eu tô parando pra pensar. É. Porque tem muitos momentos na vida do Harry depois que nem mesmo no salão da Comunidade da Grifinória não? ele vai ser bem-vindo. Tipo, quando eles começam a suspeitar que ele é o herdeiro da Sonserina. Nossa. Quando ele é selecionado pro torneio Tribruxo. E assim, na cabana do Hagrid é um lugar, tipo assim, que ele sempre tem... Não tem tempo ruim, é. Não tem tempo ruim, ele sempre pode recorrer ao Hagrid. Ai, gente. Hagrid. Você vai fazer eu chorar logo cedo, mano. Nem começou. Nem começamos. Eu queria falar do nome do Argo Filch. Fale. Assim, na verdade, o nome dele em inglês é Argus, né, com U-S, e traduziram pra Argo, e eu já tinha ouvido falar da lenda desse ser mítico chamado Argo, só que eu procurei na internet, eu não achava. Eu procurava por Argo, só sabe... Nossa, gente, sério, procura, joga no Google assim, o significado do nome Argo. A Fiat lançou um carro chamado Argo, e aí toda vez que você procura é só, tipo, coisa Carro. da Fiat falando do carro, e eu quero saber do carro, eu quero saber da mitologia grega. E assim, o mais comum de encontrar é o barco de um cara chamado Jasão, que a Minerva fez pra ele. A Minerva não, desculpa, Atena. É a mesma coisa, mas assim, Sim. estamos falando dos gregos Dos aqui. gregos. Que a Atena fez esse barco pra um cara chamado Jasão, e aí as pessoas que estavam nesse barco eram os argonautas, mas não era esse que eu estava procurando, então eu procurei em inglês o Argus, e aí eu achei a lenda, o mito desse cara chamado Argus Argus Panoptis. E eu literalmente copiei e colei da Wikipédia. Eu vou ler pra vocês aqui a história, eu acho que vocês vão gostar. E a Andressa também. Argus Panoptis, na mitologia grega, era um gigante, cujo corpo era coberto de olhos, ou que tinha 100 olhos, e foi nomeado pela deusa Hera para vigiar Io, que havia sido transformada em uma novilha por seu marido, o deus Zeus. Que a gente sabe que Zeus é o cara que ele queria todas, né? E todos. Enquanto dormia, metade dos olhos se fechava e descansava, enquanto a outra metade vigiava. Ou seja, ele estava sempre vigiando. Continuemos. Para acalmar o gigante, Hermes tocou uma melodia tão linda em sua lira que todos os olhos do gigante se fecharam. Uma vez que Argus estava dormindo, Hermes cortou sua cabeça para impedi-lo de reviver e informar Hera sobre o que ocorreu. Isso permitiu que Zeus tivesse seu encontro. Hera, para homenagear a morte de seu guardião favorito, colocou os olhos de Argus na cauda do seu animal favorito, o pavão. Muito legal. E eu gosto que, tipo assim, essa lenda de Argus Argus Panoptis, ela explica duas coisas que a J.K. Rowling usa muito aqui em Harry Potter. Primeiro, o próprio personagem do Filch, que é um cara que ele tá sempre vigiando, ele tá sempre atento. E a história de que, tipo, o gigante foi adormecido com o tocar de uma lira. Que no futuro... Opa, querida! Queridinhos! Pra acalmar o fofo é só tocar uma harpa, né? É. Principalmente no Harry Potter, a Pedra Filosofal que é outra tem... vigia, né? Que é outro vigia, sim. Só tem 6 olhos no caso, mas que é um vigia. Principalmente Harry Potter e a Pedra Filosofal, J.K. Rowling usa muito, muito, muito mitologia grega. E eu, como pessoa apaixonada pela mitologia grega, eu fico tipo, ai, que legal. Então eu quis trazer pra vocês a história do Argus Muito Panoptis. interessante. E é isso aí. Vamos ao resumo do capítulo, então. Vamos. Harry começa a se aventurar pelo castelo de Hogwarts e pegar o ritmo das aulas. Conhecemos mais professores e seus métodos de ensino. Quirrell até então é o mais decepcionante dos professores, até a aula de poções na sexta-feira com a Sonserina. Opa, dá pra ficar pior. Dá pra ficar pior. Desse pedaço eu acho legal a parte que eles falam quando eles estão conhecendo Hogwarts. Eles falam que o Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor que ninguém. Daí eles, entre parênteses, exceto, talvez os James Weasley. Já é um prenúncio Por que aí, será, né? Por que será que os James Weasley conhecem o castelo melhor até do que o Filch, que trabalha lá há anos? Descobriremos em 2 livros. Eu gosto que mostra, tipo, o Harry pegando o ritmo mesmo, tipo, de como a escola funciona e tal. E eu fico um pouco confusa, e aí, mais uma vez, vamos pedir a ajuda dos universitários, no caso, os nossos ouvintes. Existe escola, tipo, colégio interno no Brasil? Tipo, isso é algo que, tipo, existe? Porque eu não compreendo muito bem como que funciona um colégio interno. A minha experiência com colégio interno é Hogwarts. E rebelde. Então, assim, eu fico um pouco confusa, porque, assim, rebelde, pelo menos, eles são adolescentes assim, e teoricamente até adultos, porque eles colocam aqueles atores super velhos pra ser adolescentes, né? Mas, enfim, em
Hogwarts são alunos de 11 aos 17 anos. E eu coloquei até aqui no meu resumo, tipo, eles colocam muita confiança nas crianças de que elas vão cumprir as atividades, que elas vão levantar no horário, que elas vão se alimentar bem, sabe? É uma das coisas que eu não tinha parado pra pensar, assim, enquanto criança barra adolescente, é que, tipo, eles têm comida à vontade e, tipo, muita comida em abundância lá em Hogwarts, e eles não têm nenhuma atividade física a não ser quadribol, e que não é todo mundo que joga. É. E também quadribol não é uma coisa que, meu Deus, como você queima calorias montado numa vassoura. Então, assim, eles colocam muita confiança nas crianças de, tipo, fazer tudo certinho, sabe? É verdade. É meio bizarro. Não se vamos- ouve falar em nutricionista. Não vamos pensar muito pra não ficar triste e não quebrar a magia. Mas, assim, eu fiquei meio, tipo assim, nossa, cara. Não tinha pensado nisso. É. E na minha saga de mencionar o número 7 sempre que eu puder. Você quer tentar ajustar aonde que eu achei o número 7 nesse capítulo? A louca do número 7, sou eu mesma. As disciplinas. Não. Tem 7 disciplinas no primeiro ano. É. Você achou um 7 que eu não tinha achado. O meu 7 é mais oculto ainda. Diga. Tem 142 escadas em Hogwarts. Sim. 1 mais 4, 5, mais 2, 7. Nossa senhora. Número 7 presente. Tá aqui, ó. Mas eu fiquei muito, eu li e fiquei pensando nesse número, sabe? Por que esse número? Por que 142? É muito específico, eu achei. É, a J.K. Rowling que viu o número 7. 142 escadas em Hogwarts. Eu fiquei... E elas não se mexem igual no filme, você reparou? Não é igual. É, no elas filme. trocam de lugar, mas elas não, tipo, não se movimentam O com as tempo pessoas todo, nela e é. tal. Antes da gente chegar no Snape, Hum. eu queria mencionar algumas coisas, porque eles mencionam a classe de feitiços, né, com o professor Flitwick, e eu queria mencionar um pouco do preconceito com pessoas com deficiência. E como a gente tinha comentado no episódio anterior, como Hogwarts é esse lugar que, tipo, ele é um lar pra todos, tipo assim, não importa quem você é ou como você cabe aqui em Hogwarts, de certa forma, eles têm um preconceito com pessoas com deficiência no tratamento pra com o Flitwick. Não fica muito claro, no livro não fica muito claro, mas no filme, tipo assim, é um ator com nanismo que interpreta o Flitwick e que interpreta os duendes, que interpretam os duendes também. Só fala que ele é um homem bem pequenininho. E aí é uma menção bem curta, mas assim, fala que o professor de Flitwick, ele fica em pé em uma pilha de livros atrás da mesa para os alunos poderem ver ele. E tipo assim, cara, é um castelo mágico. Ele é o professor de feitiços, ele é o líder do clube de duelo, se não me engano, uma coisa assim, tipo, sei lá, o mais poderoso duelista que tem lá em Hogwarts. Ele, tipo... Por que ele tem que ficar em cima de uma pilha de livros pra ele ser visto atrás da mesa? Diminui a mesa. É. Ou sei lá, tipo, tira a mesa Tira da a mesa, frente. Sabe? De certa forma, é um preconceito com pessoas com deficiência e eu fiquei meio, tipo, chateada quando eu li e prestei atenção. Não gostei. Outra coisa também que eu queria falar é da aula da professora McGonagall, que ela transforma... O que ela transforma num porco? Eu não lembro. Sei que ela transforma a mesa num porco e depois numa mesa de volta. E eu fiquei, tipo, muito chocada, porque eu não lembrava de, tipo, que era assim. Eu achava que era só transformar animais em objetos não animados. E não o contrário. E aí você para pra pensar, cara, tipo, isso aqui é magia, tipo, muito da poderosa. Você tá Muito criando avançada, vida. Você tá muito. criando vida de um objeto inanimado. Qual é o limite? Como funciona, meu Deus? Cada dia que Extremamente passa, eu explodindo. percebo que eu sou a própria, tipo, Luna Lovegood, sabe? Pensando nas coisas, tipo assim, que, tipo, ninguém quer pensar, ninguém quer saber, ninguém quer discutir. Você pensa assim, cara, mas como que funciona? Sério, eu fiquei muito chocada de ver que a transfiguração funciona das duas formas. Eu achava sempre, na minha cabeça, eu jurava que era sempre o contrário. Tipo, transformar besouros em botões, por exemplo. Sim. Ou transformar, igual naquela cena clássica do segundo filme, que o Rony tenta transformar o Perebas num cálice de rum. E, tipo assim, transformar o vivo em algo inanimado. E não o contrário. Tipo, nossa, eu fiquei, what? É verdade. Muito chocada. Agora vamos, então, pra aula do Snape. Droga. Droga, vamos ter que falar mal do Snape nesse capítulo. Antes eu queria só listar as disciplinas Ai, dos ótimo. primeiranistas de Hogwarts. Ótimo. Porque eu acho legal, quando eu era criança eu adorava brincar que eu estudava em Hogwarts. Até hoje eu brinco. Até hoje, você quando eu brinco escondido em Hogwarts. E aí tinha o caderninho, escrevia as matérias e eu fingia que eu estudava, eu pesquisava sobre as matérias, Ai, que a tudo, história da adorei. magia, poções e... Então leia pra Enfim. gente quais são as... As listas dos primeiranistas, as matérias dos primeiranistas são transfiguração, feitiços, poções, história da magia, defesa contra as artes das trevas, astronomia e
herbologia. E São aí tem 7. também a aula de voo, mas não é uma disciplina, né? É tipo a educação física, mas a educação física é disciplina, né? Mas, tipo assim, nunca mais é mencionado. É. Aula de voo. É tipo uma vez que eles têm pra aprender a voar e acabou. Não é tipo quadribol Assim, em si. vou fazer a defesa. Não é porque não é mencionado que não acontece. Porque muitas coisas, tipo, não são mencionadas. Tipo, as aulas de astronomia, raramente eles falam ou citam ela. Não quer dizer que ela não acontece. Mas, tipo assim, ela só serve a propósito de colocar o Harry no time de quadribol. Aqui. É um propósito narrativo de mostrar que o Harry é muito bom em voar e que ele vai entrar no time de quadribol. Apesar de não ser permitido. Pode começar você, Andressa, que eu sei que você quer falar mal do Snape, então pode começar. Não quero, não. Não quer? Então tá bom, então eu vou começar. Antes eu só tinha uma coisa pra mencionar, que quando os alunos eles percebem que, tipo, o Quirrell é essa fraude, né, tipo, eles estavam super empolgados pra aprender defesa contra as artes das trevas, falaram pra eles que o Quirrell tinha derrotado, um vampiro, não sei o quê, e na verdade ele era, tipo, uma fraude, ele, tipo, morria de medo de tudo. Ele vivia com todo cheio de alho em volta dele pra, tipo, se proteger do vampiro. E o comentário, tipo assim, o turbante dele fede. Cara, é canon, tá no livro. O Voldemort é fedido. Tem uma hora que fala que o turbante dele fede. Se ele não coloca alho no turbante pra tentar afastar o Voldemort. No livro ele fala isso, tipo assim, que a ideia era, tipo, o turbante dele fedia tanto que os alunos começaram a cochichar, tipo, pensando se talvez não é porque ele enchia o turbante dele de alho pra se proteger dos vampiros. Sim. Mas tava fedendo porque tinha o podre do Voldemort lá. Achei legal a menção. Professor Snape humilha Harry em sua primeira aula de poções, favorecendo Malfoy sempre que possível. Neville estraga sua primeira poção e precisa ser levado à ala hospitalar. O acontecido rende a Harry perda de pontos. Eu já falo rindo. Rindo de desespero, né? Eu antes queria citar aqui dos 3 itens que o Snape citou na aula, nas perguntas que ele fez. As 2 a gente vai rever depois, que é a poção do morto-vivo, que a gente vai ouvir de novo falar sobre ela no Enigma do Príncipe, quando o Harry arrasa na aula de poções, né? Porque ele faz exatamente o que estava escrito no livro do Príncipe Mestiço / Snape. E o Bezoar, que vai também no Enigma do Príncipe salvar a vida do Rony. Quando ele é envenenado bebendo o hidromel que era pro Dumbledore, o Harry lembra do Bezoar dessa aula e dá pro Rony comer e salva ele não lembra dessa aula, ele lembra do livro, na verdade. Ele lembra do livro, é verdade. E aí é engraçado que, assim, a gente pulando a discussão lá pra Enigma do Príncipe, mas é engraçado que quando o Harry vai argumentar com a Hermione isso, que ela fala, tipo assim, você tem que jogar esse livro fora, você não pode ficar usando o livro. Ele fala assim, se não fosse o livro, o Rony tinha morrido, porque eu lembrei do Bezoar que tava escrito no livro. E ela fala assim, você tinha que ter lembrado do Bezoar na primeira aula com o Snape, porque o Snape falou que o Bezoar era, tipo, contra venenos. E na verdade era o Snape o tempo todo, tanto no livro quanto na primeira aula. Eu acho engraçado isso. Então vamos falar do Snape, então. Não vou falar mal, mas eu acho só engraçado que ele... não vou falar nada, eu só acho engraçado que... Assim, bom, Harry entra na aula de poções, ele tá já com, teoricamente, um preconceito contra o Snape, porque ele tinha visto o Snape antes e ele tinha tido a impressão que o Snape não gostava dele, e aí ele foi, tipo assim, comprovado. Ele realmente... Até ele fala, tipo assim, não é que ele não gostava, é que ele odiava o Harry, né? E aí, na verdade, ele faz um monte de perguntas pro Harry, as quais o Harry não sabe a resposta. E o Harry fica se sentindo muito mal, porque ele faz, acho que são 3 perguntas, e o Harry não sabe a resposta. E a Hermione, tipo, ela sabe a resposta, ela levanta a mão pra falar, e o Snape, obviamente, não deixa ela responder, porque... Não é essa a intenção dele, justamente, eu até coloquei aqui. É um jogo que o Snape tá jogando, e que não tem como o Harry vencer. Por vários motivos. Primeiro, porque o Snape é um adulto, que ele tá ali com crianças de 11/12 anos na sala de aula dele. E ele tem a posição de poder justamente primeiro, por ser um adulto, segundo, por ser um professor deles. E não interessa o que o Harry faça, ele não tem como ganhar. Se o Harry soubesse a resposta, a primeira coisa que o Snape ia falar era tipo assim, então você sabe de tudo então, né, seu sabichão, não sei o quê, quer se mostrar, quer aparecer. Não tem como o Harry ganhar do Snape nesse jogo, porque é um jogo que ele tá jogando praticamente sozinho. Ele tá jogando pra ganhar porque ele pode. E isso é horrível. E aí eu queria... eu brinquei com vocês, tipo assim, eu passei os episódios anteriores todos falando do Snape, quando o Snape nem tinha aparecido, e agora que o Snape apareceu, eu vou falar do Hagrid. Não, vou falar do Hagrid.
Hagrid. Eu quero só relembrar. E eu quero que todos nós nos unamos aqui em agradecimento ao Hagrid por não ter deixado o Harry comprar um caldeirão de ouro puro. Mano, já Consegue pensou? imaginar o Harry entrando na sala de aula do Snape com um caldeirão de ouro puro? Nossa senhora, ia ser chacota. Ele ia... Nossa, eu fico mal só de pensar no que aconteceria. Mas, então vamos... Hagrid, parabéns. Parabéns. Muito Você foi obrigada. Muito obrigada. Agradecemos aqui em nome de Harry Potter pela sua bela atitude. E são várias coisas que eu tenho que falar só sobre essa primeira questão do jogo que o Snape joga com o Harry. E todas as vezes que eu li esse livro, eu sempre me senti muito mal pelo Harry. Porque, em teoria, eu já tinha assistido os filmes, então eu sabia que o Snape já odiava o Harry por 1001 outros motivos. Então, eu já tinha percebido essa questão de que não tinha como o Harry ganhar, não tinha como, tipo assim, ele se mostrar inteligente ou nada do tipo pro Snape nesse momento. E eu sou uma pessoa que, eu me identifico com a Hermione em muitos e muitos aspectos da minha vida. E eu acho que é a personagem que eu mais me identifico, e talvez por isso as situações onde ela é, tipo, maltratada, me machucam tanto. Mas eu acho que nunca me machucou tanto quanto essa releitura que eu tô fazendo aqui agora, Teresa. Por quê? E aí eu vou te contar por que agora. A gente já tinha falado no episódio da semana passada, mencionado pra vocês, a questão de que tanto eu quanto a Andressa, a gente não mora no Brasil, a gente mora na Nova Zelândia. E uma das poucas coisas que... Aí agora eu vou falar um pouco de mim aqui pra vocês. Uma das poucas coisas que ninguém te conta sobre morar fora do país é que, tipo, você perde as suas referências. Eu nunca tinha mudado nem de cidade lá no Brasil. Eu nasci e cresci em Uberlândia. Quando eu me mudei de Uberlândia já foi pra sair do Brasil. Então, assim, eu sempre tive referências. Eu sempre fui a pessoa que... Eu estudei a minha vida toda na escola Frei de Paris, depois eu fiz faculdade na UFO, eu era a filha do Wellington e da Edivânia, a prima da Ellen, a sobrinha do Wagner, eu sempre tinha toda aquela referência. E aí, de repente, eu saí do país, e aí, quando você tá fora do Brasil, ninguém sabe Não o é que é ninguém. Frei de Paris, ninguém sabe quem é seu pai e sua mãe, e você tem que, tipo, se reconstruir sem referências nenhuma. Nesse momento aqui, eu me identifico muito com a Hermione, porque a Hermione, ela, literalmente, ela saiu do mundo dela, que é do mundo trouxa, ela entrou num mundo novo aqui. Ela não tinha referências nenhuma, ela não tinha um pai e uma mãe igual o Malfoy tinha. Ela não tinha um nome igual o Harry Potter tinha. Ela não tinha nada. E o que ela podia fazer pra recompensar isso era estudar muito e saber tudo. E ela sabia a resposta pro Snape. O Snape fez a pergunta, tipo, jurando que ninguém ia saber. Tipo assim, ele fez já, tipo assim, se ele responder, ok, vou dar uma patada nele, ele vai estar errado de todo jeito. Mas ele fez a pergunta jurando que ninguém ia saber. E a Hermione sabia. E ela tava desesperada pra responder. Ela, uma criança, aqui, na frente de um adulto, que tava jogando um jogo do qual ela não fazia parte. Ela não fazia ideia de que acontecia. E, cara, eu fiquei muito mal. Na última pergunta, ela levanta da cadeira e fica em pé pra responder. E ela não faz ideia de que isso é um jogo que não tem nem como o Harry, nem como ela ganhar. Ai, nossa, até... Eu fico muito mal com essa situação, porque Ela o Snape... só queria se provar. Ela só queria se provar, e o Snape se aproveita dessa situação de poder, dessa posição de poder que ele tá em relação aos alunos, e que ele, de fato, ele tá numa posição de poder, como eu disse, por ele ser adulto e por ele ser professor, e ele abusa dos alunos indiscriminadamente, do Harry, da Hermione, nesse caso aqui, que ele manda e fala assim, senta aí, menina, uma coisa assim pra ela. E outra coisa que me atravessou muito nesse momento aqui é a questão de que ela não entendia o que estava acontecendo, e quando você é criança, tipo, a gente é muito instado a acreditar, tipo, e a confiar nos adultos, sabe? Tipo, adultos são pessoas que estão cientes do que estão fazendo, são pessoas que, tipo assim, se você precisar de ajuda, você vai pedir ajuda de um adulto e tal. E parte de crescer, na minha opinião, é descobrir que adultos são pessoas ruins às vezes, e é isso, sabe? Nem todo adulto é um herói. E a gente que é criança não sabe isso. Então, acho que é nesse momento aqui que a Hermione começa, tipo, a perceber, e aí ela tá crescendo nesse momento, perceber que, tipo, nem todo adulto tá disposto a ajudar, nem todo adulto, por mais brilhante que ela seja, vai, tipo, cobrir ela de elogios, e isso não é culpa dela, sabe? E ela não percebe nesse momento. Ai, fico muito mal com essa situação. E aí eu queria aproveitar pra fazer minha indicação da semana. Eu vou indicar um filme que, na verdade, é um desenho, que chama Lucas, o Intruso no Formigueiro. Você já assistiu? Eita, não! É muito legal, porque eu amo assistir filmes de desenho que tem, tipo, uma mensagem mais profunda. Esse não é um desenho muito famoso, não é, tipo, sei lá, Procurando Nemo, que é super famoso, chama Lucas, o Intruso no Formigueiro, e é a história de um menininho que sofre bullying na escola, e aí ele, tipo, ele é essa pessoa que, tipo assim, abusaram dele, foram malvados com ele, e aí ele chega em casa um dia, eu não lembro muito bem, porque eu não reassisti antes de recomendar, mas
ficou muito marcada essa imagem na minha cabeça. Ele chega em casa um dia, ele tá brincando com uma pistolinha de água e ele vê um formigueiro. E aí, tipo assim, ele que era essa pessoa que só tinha sofrido, de repente ele tava na posição de poder em relação ao formigueiro. E aí ele atirou com a pistolinha de água, falando as mesmas coisas que os bullies tinham falado pra ele. Tipo assim, você é menor que eu, você vai apanhar porque você é menor que eu. Uma coisa assim, aí ele faz tchuc, 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 com a pistolinha de água e afoga o formigueiro. E aí eu não lembro o que acontece, eu sei que ele ele diminui de tamanho, aí ele tem que morar no formigueiro. E aí, tipo assim, ele é colocado, tipo, no lugar, de novo, das pessoas que, tipo, tinham sido... Das pessoas, não, desculpa, das formiguinhas que tinham sofrido pela mão dele. E eu acho que exemplifica muito essa questão do efeito da reação em cadeia, né? Tipo, o Snape, depois a gente vai descobrir que ele sofreu bullying na escola, que eles tinham preconceito com ele, porque ele era pobre, porque ele é feio, ele ainda é pobre e feio. E aí ele vai reproduzindo e vira essa reação em cadeia, né? Foram um lixo com ele, aí ele é lixo com o outro, aí o outro continua sendo lixo, e vai sendo essa reação em cadeia de ser um lixo com o ser humano mais fraco que você. Então fica aí minha indicação da semana. É um filme que é um desenho, mas eu recomendo super assistirem. É bacana. Mas falando das perguntas que o Snape faz, tem toda aquela teoria de que o que ele falou, na verdade, ele tava, tipo, pedindo desculpas pela morte da Lilian. Você já leu essa teoria? Não. Ele pergunta pro Harry um negócio assim, tipo, o que eu conseguiria se eu misturasse raiz de asfódalo em pó a uma infusão de losna? Sim. E aí asfódalo é um tipo de lírio, e aí lírio em inglês é lily, que é o nome da Lilian em inglês. E aí, de acordo com tô até lendo aqui, tipo, diretamente o que eu copiei da internet. De acordo com a Enciclopédia Vitoriana das Flores, significa meus arrependimentos seguem você até o túmulo. Jesus! E aí a losna quer dizer ausência e tipicamente significa tristeza. Então, teoricamente, o que ele falou pro Harry naquele momento é: eu me arrependo amargamente da morte de Lilian. Só que assim, vamos só deixar bem claro aqui que... Não, é forçado, assim, mas é porque não é que o Snape estava falando isso, entendeu? É a J.K. Rowling falando isso. É igual o negócio do Dumbledore do episódio passado, sabe? Das 4 palavras. Sim, Não é teoricamente que o Dumbledore tava falando isso, mas que a J.K. Rowling tava falando quando ela escreveu o livro. Aí eu acho que é a mesma coisa. Porque, nossa, o Harry não sabia o que era um bezoar. O Snape assumir que ele ia entender que ele se arrependia amargamente da morte da Lilian por essa fala. Era acreditar demais nessa criança, né? Agora, outra coisa legal que eu achei enquanto eu tava procurando essa frase, porque essa é uma teoria que eu sempre ouvi desde que eu entrei no fandom de Harry Potter. Eu tava procurando sobre essa frase, eu encontrei uma outra informação. Que asfódelo, que é a flor que também é um tipo de lírio, era originalmente usado como cura para picadas de cobra. E a Lilian salvou o Harry do Voldemort, cujo símbolo é a cobra. Eu fiquei tipo, uau, que legal. Achei muito, muito bacana essa parte. Eu fico só achando engraçado que o Harry tá, tipo, arrasado, porque ele perdeu 2 pontos pra Grifinória. Coitado. Meu Deus, meu mundo vai acabar, eu perdi 2 pontos pra Grifinória. E aí, já que a gente aí o narrador fala, ele vai perder altos pontos ainda, gente, calma. Só 2. Aproveitando que a gente tá falando tanto do Enigma do Príncipe aqui, uma das coisas que eu mais amo, e assim, pra mim, essa é a maior conquista do Harry. Mais do que derrotar o Voldemort. Mais do que invadir o Gringotts e sair de lá nas costas do dragão. Mais do que tudo que ele fez foi a patada épica que ele deu no Snape em Enigma do Príncipe na primeira aula de defesa contra as artes das trevas. Que o Snape falou um negócio pra ele, aí ele respondeu não. E aí o Snape falou, não, senhor. E aí ele não precisa me chamar de senhor, professor. E aí o Snape tira 50 pontos da Grifinória na primeira aula dele. E aí ele fica tipo, tá. Só 50? Evolução de personagem que chama, né? Maturidade emocional. Amo. Pra mim, a maior conquista do Harry foi essa patada que ele deu no Snape. Ninguém pode tirar isso de mim. Harry, que tinha sido convidado para um chá da tarde na cabana de Hagrid, desabafa com um amigo sobre suas questões, principalmente sobre a sensação de que Snape não só não gosta dele, como o odeia de fato. Hagrid desconversa. Eu amo essa parte. Por quê? Mano, eu ri muito lendo essa cena. Tipo, o Hagrid perguntando bobagem. Por que ele odiaria? Nossa, eu acho muita graça. Aquela desenrola uma lista, né? Eu acho muito engraçada essa parte. Eu gosto muito da dinâmica do Harry com o Hagrid, assim, da amizade que eles têm. Porque o Harry, ele protege os sentimentos do Hagrid. E o Hagrid, de certa forma, protege os sentimentos do Harry também. Porque uma das primeiras coisas que acontece é o Hagrid oferece o bolo pra ele e pro Ron. E o Harry, apesar de achar o bolo horrível, ele não fala nada pra proteger os sentimentos do Hagrid. É cookies. E... Hã? É cookies, não é bolo.
É cookies? É biscoito. Falou cake no inglês. Deixa eu ver. Mud cake, eu acho. Nossa, mud cake. Não, mano, mud cake é aquele bolo de chocolate, tipo, super macio, maravilhoso. Ah, tá, mas é feio esse nome, né? Chama bolo de Biscoitos. lama. Oxi. Deixa eu olhar aqui, eu acho que é mud cake mesmo. Rock cakes. Piorou. Rock cakes. É, Por isso que tava é igual uma bolo pedra. aqui. Mas enfim, o Harry, tipo, protege os sentimentos do Hagrid em não falar mal da comida dele. E o Hagrid, de certa forma, protege os sentimentos do Harry em não falar do Snape pro Harry nesse momento. Porque, assim, claramente, e até o Harry, que é muito burro, ele percebe nesse momento que o Hagrid sabe mais do que ele tá falando. Então, o Hagrid protege. E aí, a minha pergunta é, tipo, quanto o Hagrid sabe nesse momento, até esse momento aqui? Porque, assim... Bom, nós vamos entrar nessa discussão mais pro final desse livro aqui, que eu tenho pra mim que o Dumbledore nunca acreditou no Snape de fato, apesar de ele sempre bater no peito e falar, eu acredito no Snape, eu confio no Snape, Harry, não brigue com o Snape porque eu confio nele. Ele nunca acreditou no Snape de fato, nunca, Lá atrás. sempre com o pé atrás, mas eu queria saber, eu gosto de, tipo assim, entender naquele momento da história quanto ele sabia. E aqui nesse momento da história, quanto que o Hagrid sabia? Porque a gente sabe que o Hagrid tem 70 e alguns anos, 70 e poucos anos. Então, assim, ele provavelmente era professor de Hogwarts, ou professor, desculpa, ele já era guarda-caça de Hogwarts na época que os marotos e o Snape estavam na escola. E assim, quanto ele sabia daquela época, assim, sabe? Ele sabia que, tipo, o Snape e a mãe do Harry eram, tipo, amigos até uma época e depois eles não eram amigos nunca mais. E o que o Dumbledore talvez tenha falado pro Hagrid, sabe? Apesar de que o Dumbledore... Os meninos não iam pra cabana do Não Hagrid? fala. É muito... Eu tenho pra mim que eles iam, não sei porquê. Não, acho que não fala nada disso. É pouco falado sobre os marotos, na verdade, assim, nos livros originais de Harry Potter. E aí muita coisa fica, tipo, só os vazios pra gente preencher com a nossa imaginação. Mas eu imagino que ele sabia que até certo momento o Snape e a Lilian eram amigos e de repente eles não eram amigos mais. Talvez ele sabia o porquê, talvez ele não sabia. Mas eu acho que pra população, digo a população como se fosse o mundo todo, né? Para as pessoas no geral que conheciam o Snape e a Lilian, tipo, na época de Hogwarts, a sensação que fica é, tipo, o Snape odeia o James, e no caso odeia o Tiago e odeia o Harry em consequência, porque a Lilian, tipo, casou com o Tiago e teve o Harry. Sim. E na cabeça deles, o que o Snape queria era só que a Lilian casasse com ele e tivesse os filhos dele. E, bom, vamos chegar nessa parte lá, mas eu queria saber, tipo, ter uma conversa com o Hagrid e falar assim, o que você sabia sobre o Snape que você não quis contar pro Harry nessa hora aqui? Quanto que você sabe? Achei interessante que ele escolheu não falar sobre o Snape, ao mesmo tempo defendendo o Snape, né? Mesma coisa que o Dumbledore faz. Ele defende, mas ele não fala nada sobre. Harry lê no jornal, na mesa de Hagrid, que a tentativa de roubo no Gringotts que Rony tinha mencionado aconteceu no dia de seu aniversário. O cofre tinha sido esvaziado antes do ocorrido, e diante do desconcerto de Hagrid, Harry acredita que era o cofre 713. Aí a gente tem... Harry querido de... mas assim, agora a gente tem desenvolvimento de enredo do próprio livro mesmo, né? O Harry começa a perceber que alguma coisa tá acontecendo e que o Hagrid não tá falando coisas pra ele, tanto sobre o Snape quanto sobre o cofre. E aí isso leva o Harry a começar a sua própria investigação particular no próximo capítulo. Sem querer, não, na verdade no próximo capítulo que vai assentar o último prego no caixão da ideia dele de, tipo, vou investigar isso por conta própria, que é quando eles encontram o fofo. Sim. Mas enfim. Uma das coisas que eu sempre quis falar e, assim, enfatizar pros fãs de Harry Potter no geral é que por mais que a gente tenha essa imagem do Alan Rickman, que é, tipo, o ator que interpreta o Snape, que ele é, tipo... Ninguém consegue imaginar outro Snape que não seja ele. Não. Ele é brilhante. Era. Ai, mano, o que você foi me lembrar? Eu chorei real quando ele faleceu, sério. Ele faleceu já. Mas ele terminou a saga de Harry Potter, fez outros trabalhos depois. Enfim, é um ator muito famoso lá no Reino Unido. E boatos até de que a J.K. Rowling escreveu Harry Potter já com ele em mente. Porque, assim, o nariz, não sei o que, a voz arrastada, assim, não, né? Acho que não. Boatos, porque ele é super, tipo... Ela mesma já falou, Ele acho que numa Sir? entrevista... Ele era Sir? Não tem... Acho que não era. Mas eu lembro que uma vez eu li uma entrevista que a J.K. Rowling falou uma coisa, tipo, sobre o Alan Rickman, até assim, que o Alan Rickman é o tipo de ator que a tia Petúnia ia, tipo, tá toda,
sobre ele, sabe? Porque ele é super famoso lá no Reino Unido e ele tinha essa vibe de, tipo assim, as mulheres adoravam ele, sabe? Porque ele é charmoso, ele é sedutor, não sei o quê. E aí boatos de que ela escreveu até inspirado nele. E ela bateu o pé, na verdade, pra Harry Potter e a Pedra Filosofal, acho que só no ator que faz o Hagrid, que é o Robbie Coltrane, pra ele interpretar o Hagrid. Mas dizem que o Alan Rickman só aceitou depois que a J.K. Rowling conversou com ele. E ela não só conversou com ele, como revelou todos os segredos de Severus Snape, né? E esses dias... Ele sabia de tudo. E esses dias eu tava assistindo até uma entrevista dele, uma das últimas que ele deu. E ele tava falando sobre isso, tipo, que ele influenciou muito a escolha do figurino do Snape. Porque o figurino do filme é diferente do figurino do livro. No livro eles usam só aqueles vestidão de bruxo mesmo. Sim. Mas o Alan Rickman, ele escolheu especificamente, ele fala... Na minha cabeça eu tinha, ele fala, né? Na minha cabeça eu tinha que a roupa dele tinha que ter muitos botões, porque ele era essa pessoa que ele passava, tipo, a manhã inteira abotoando cada um dos botões, assim. E ele falou que se ele pediu que fosse, tipo, uma manga bem apertada nas mãos, assim, chegando até quase no meio da mão, porque ele era essa pessoa, tipo, sabe, tipo, presa. Ele tava sendo sufocado ali, e isso ajudava ele a trazer um ar de, tipo, estou sendo sufocado aqui nesse momento, porque ele é uma pessoa que ele tá sufocado ali em muitas coisas que ele não pode ou não quer falar. E eu acho muito maravilhoso quando, tipo, você pega, tipo, atores que eles falam sobre o processo de construção do personagem, né? Eu lembrei até da entrevista que eu vi uma vez com a atriz que faz a Cersei do Game of Thrones, que ela falou que ela odiava a peruca da Cersei, mas que ajudava ela a entrar no personagem porque puxava tanto a cabeça pra trás que aquela cara de nojo que ela falou assim, era natural. Eu fazia aquela cara com a peruca me puxando pra trás. Mas enfim, aí eu fiz toda essa rasgação de seda aqui pra elogiar o Alan Rickman, mas para também informar para vocês que, caso não saibam, o Severus Snape, ele era muito mais novo na história de Harry Potter do que o ator Alan Rickman era. Quando o ator Alan Rickman começou a interpretar o Snape, acho que ele tinha 55 anos de idade, e o Snape, teoricamente, ele tinha que ter 31. Então ele começou a interpretar ele com 55. E aí, por ter sido escolhido para interpretar o Snape, eles tiveram que envelhecer todo mundo da mesma era do Snape, para parecer que, tipo, eram da mesma classe e tal. Então, na verdade, o Lúcio Malfoy, ele é, acho que 6 anos mais velho que o Snape, e no filme ele é mais novo. Mas os marotos, por exemplo, a Lilian e o Tiago, eles eram super novos, eles morreram com 21 anos de idade. O Sirius Black e o Lupin, que depois aparecem adultos, eles teoricamente teriam que ter a mesma idade que o Snape, então tiveram que pegar atores mais velhos pra fazer também. E aí, só pra, tipo assim, ajudar vocês a entender, tipo, tirar um pouco da cabeça essa imagem de um Snape, tipo, um cara velho que viveu uma vida inteira. Primeiro de tudo, ele morreu com 38 anos de idade, que eu acho que é uma idade, tipo, super jovem. O Snape, tô falando, tá? E aí eu queria ajudar vocês a te perguntar, Andresa, que você já viu que eu tava pesquisando aqui no Google. Você sabe qual que é um ator... A gente tá gravando esse podcast no dia 22 de julho, tá? Amanhã, dia 23 de julho... Ah, lógico que eu sei! Amanhã, dia 23 de julho, é aniversário do Daniel Radcliffe. Você sabe quantos anos que o Daniel Radcliffe faz amanhã, mana? Mano, acho que ele é 3 anos mais velho que eu, então acho que ele vai fazer 31. Ele faz 31 anos de idade amanhã. Teoricamente, em um remake de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Daniel Radcliffe poderia interpretar o Snape. Já pensou? Numa idade correta. Só pra vocês terem um pouco assim, porque eu defendo muito o Snape, tal. Só uma das coisas pra mostrar pra vocês é que o Snape era um cara novo, tá? Apesar de eu amar o Alan Rickman e tal, ele não tinha 55 anos de idade. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal ele tinha 31. A mesma idade que o Daniel Radcliffe vai ter amanhã, ou no caso, na data que esse podcast for ao ar. Já está. Então tenham isso em mente conforme vocês forem lendo Harry Potter daqui em diante agora. Chegamos nesse nível, mano, que os atores, crianças de Harry Potter agora já podem interpretar os professores. Tamo velhos já. Tamo velha. Ai, vida. E no episódio de hoje, porque os capítulos são muito curtos, nós decidimos falar sobre 2 capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos falar então sobre o capítulo 8, o Mestre das Poções, e sobre o capítulo 9, o Duelo à Meia-Noite. Bora então agora para a discussão do capítulo 9, o Duelo à Meia-Noite. A lista de personagens apresentados nesse capítulo são Dino Thomas, Parvati Patil, Pence Parkinson e Olivia Wood. Crush da minha Crush vida! da vida dela. Amo. Os objetos e feitiços apresentados são o Lembrol e o feitiço Alohomora. Não temos locações novas apresentadas no capítulo. Eu só queria falar do Olivia Wood mesmo. Crush da minha adolescência. Sério, gente, ele é muito bonitinho. Eu era super apaixonada nele quando eu assisti Harry Potter pela primeira vez. Super triste que ele, tipo...
Nos livros ele ainda aparece no Prisioneiro de Azkaban. Eu nem lembro agora se no filme eu acho que ele não aparece, né, no Prisioneiro de Azkaban. Não me lembro. Mas, ai, super chateado que por mim ele podia aparecer mais. Eu fiquei super feliz, eu tava no cinema, eu fui assistir a parte 2 do Relíquias da Morte, e ele aparece, tipo, por um segundo. Ele aparece, tipo, passando com a vassoura, assim, eu chamando a galera, vamos, vamos. E aí eles estão passando por cima do campo de quadribol, todo quebrado, queimado, destruído. E aí eles estão lutando. Tipo, nem menciona, eu acho, no livro. Mas aí, tipo assim, eles trouxeram o ator de novo e eu fiquei, ele! Ah, meu crush! E ele envelheceu bem, o ator. Amo tá bem muito. bonito. Ai, eu sou apaixonadinha nele. Os Grifinórios e Sonserino têm mais uma aula juntos, aula de voo. Harry mostra uma aptidão nata para a atividade e, mais uma vez, Neville não é bem sucedido. Tadinho do Neville. Tadinho. Ele cai da vassoura na primeira tentativa. E ele não só cai da vassoura, ele cai a mais de 6 metros de altura. E eu fico pensando realmente como os bruxos são mais fortes que os trouxas, porque ele caiu e só quebrou um braço. Ele caiu em cima do braço, eu acho, né? Por isso também. Senão caiu. Eu acho legal eles, a J.K. Rowling ter dado pro Harry esse talento natural pro quadribol, assim. Não pro quadribol em si, mas assim, nesse primeiro momento aqui vamos falar pra voar, né? Primeiro voar e depois mostra que ele tem um talento nato pro quadribol também. Mas, porque assim, ele se sente muito uma pessoa, tipo, tão deixada pra trás em relação aos outros, porque ele não teve uma criação bruxa e lá, que é legal ver que, tipo assim, tem uma coisa que... Ele mesmo fala no livro, fala assim, a Hermione tava muito nervosa, porque aquilo era algo que não dava pra se aprender lendo um livro, sabe? E aí eu acho legal, tipo, ele ter essa aptidão nata, assim, pro quadribol que ele tem, porque... Ele não tinha aptidão pra mais nada, não sei isso. É bonitinho. E o Neville, mais uma vez, coitado, sendo o atrasadinho da turma. Morro de dó dele. Enquanto Madame Hooch leva Neville para a ala hospitalar, Draco e Pencil Parkinson fazem chacota da desgraça do menino. Malfoy acha ou lembrou que Neville tinha ganhado naquela manhã caído no chão e o leva para o alto quando Harry exige que o objeto seja devolvido. Treta! É a hora que acontece aqui a treta, né? Vamos falar primeiro do Lembrol. Cara, o Lembrol é inútil, né? Vamos falar? Nossa, pra mim não ia servir de nada. Eu ia ficar... Sabe como que eu gosto de chamar o Lembrol? Graça, mas eu ia ser igual o Neville. Sabe como eu gosto de chamar o Lembrol? O nome do Lembrol devia ser o Pesadelo do Ansioso. Porque ele te fala que você esqueceu, mas ele não te fala o que você esqueceu. E assim, pra mim, o pior... Parece, tipo, muito uma criação dos gêmeos Weasley, sabe? Vir com esse conceito disso, porque, tipo, deixa as pessoas loucas. Porque, em teoria, ele sempre vai acender. Porque, se eu te perguntar agora, Andressa, o que você almoçou no dia 17 de maio de 2005, você lembra? Não sei nem que dia foi esse. Então, teoricamente, você sempre tá esquecendo de alguma coisa. Se você tivesse um Lembrol na sua mão aqui agora, ele ia acender, porque você não lembrava disso. Então, assim, não faz sentido nenhum. É o pesadelo do ansioso. Nossa, detesto esse artefato mágico. Pra mim, quem criou? Ele criou justamente com o propósito de enlouquecer as pessoas. E o pobre do Neville? Pois é. Mas como propósito narrativo aqui da J.K. Rowling, primeiro, ele quer mostrar que o Neville é uma pessoa que tem tendências a esquecer as coisas, que vai reaparecer lá em Prisioneiro de Azkaban, quando ele esquece as senhas, né, da sala comunal, e aí ele anota num papel. Também. Não só aqui, mas, tipo, lá em Prisioneiro de Azkaban vai ter uma parte muito grande do plot que envolve isso. Porque ele esquece as palavras, as senhas, e aí ele anota num papel, o Sirius Black acha o papel e consegue entrar na sala comunal. Mas, enfim, no livro eu gosto que essa cena ela é feita, tipo, eles sentados em volta da mesa da Grifinória, e aí ela acende quando... O Lembrol acende quando o Neville pega na mão, assim... E não fica... Ele não fala em voz alta, mas se você olhar, todos os atores estão usando, tipo, o uniforme e a capa por cima, e o Neville não. Então quer dizer que o Neville esqueceu a capa. Sim, era mais bonitinho. Muito legal, Mas eu não gosto do Lembrol como artefato mágico, porque ele é isso, ele é o pesadelo do ansioso. É horrível. Você sempre tá esquecendo de alguma coisa, então ele sempre vai acender e ele nunca vai te falar o que você tá esquecendo. Eu anotei aqui como o Malfoy é a versão piorada do Duda, né? Porque ele fica aumentando as histórias, né? Eles vão ter aula de voo, e aí, tipo assim, fica aquela ansiedade pra aula de voo, e o Malfoy fica falando que, porque eu voo bem demais, e que não sei o que uma vez eu desviei de um helicóptero dos trouxas, não sei o que. E é tipo o próprio Duda falando que a cobra quase esmagou ele lá no zoológico, a cobra não tinha nem passado perto dele. Mas eu acho legal como ele aumenta as histórias, e a gente tem um ditado, não sei se é no Brasil inteiro, mas lá na minha região a gente fala, quem conta um conto, aumenta um ponto. Ai, minha avó falava isso.
Tipo assim, toda vez que você conta uma história, ela vai aumentando um pouquinho, porque você vai, tipo, acrescentando coisas. E aí eu lembrei do Rony em Cálice de Fogo, quando tem aquela tarefa do torneio Tribruxo no lago, e aí ele vai contando, tipo assim, ele tava desacordado o tempo todo. O Harry só salvou ele, ok. E aí, tipo, ele vai aumentando a história tanto que aí ele fala que aí ele escapou dos gringos, ele ajudou o Harry a levar a Gabrielle pra cima, a irmãzinha da Flor. Tipo, ele vai aumentando a história. Ai, ai. Dois lados da mesma moeda, né? O Rony e o Draco. De manhã, quando o Neville ganha o Lembrol antes da aula, o Malfoy fala que o Malfoy passou pela mesa da Grifinória. E isso é um negócio que eu sempre gosto de apontar. Sempre que falar no livro, assim, que o Malfoy passou pela mesa da Grifinória, eu quero que vocês lembrem que, de acordo com o capítulo do Chapéu Seletor, se vocês lerem de novo, o Harry ele vai comentando onde que as mesas estão, mais ou menos. A mesa da Grifinória tá de um lado e a mesa da Sonserina tá do lado oposto. E a porta fica no meio. Ou seja, ele deu a volta. Ele nunca passa pela mesa da Grifinória. Pra onde quer que ele esteja indo ali, ele vai sair pela porta, ele não vai passar pela mesa da Grifinória. Ou seja, se ele passou por lá, é porque ele tinha que... Ai, que eu sou um lixinho, eu vou passar aqui, vou tipo, falar um monte de merda e vou sair. É isso que o Malfoy fez. Dá a volta no salão só pra passar. Te odeio, seu bostinho. Também queria comentar isso só porque fica bem claro no livro, na hora que o Harry explica os alunos indo pra cada um pra mesa de sua casa, que a mesa da Grifinória e da Sonserina estão em lados opostos do salão e não tem como passar pela mesa da Grifinória. Tipo assim, tava saindo, passei aqui e falei merda. Não, você foi lá pra falar merda e depois saiu. No ar, Draco e Harry discutem e quando, obviamente, Draco não pode ganhar de Harry, ele joga o Lembrol pra longe e Harry o apanha com destreza. Professora McGonagall o surpreende no feito e, achando que vai ser expulso da escola, ele a segue pelos corredores sob suas ordens. Essa parte do ganhar eu coloquei bem específica aí pra gente retomar da discussão do capítulo anterior do Snape. Que eu falei que não tinha como o Harry ganhar o jogo com o Snape, porque o Snape tava nessa posição de poder e que, tipo, infelizmente não tinha nada que o Harry fizesse ali, ele poderia ganhar. E é o típico comportamento da pessoa que faz bullying. Ela cria um jogo na cabeça dela, onde ela é a pessoa mais poderosa, e independente da reação do outro, a pessoa que faz o bullying sempre ganha. Sim. Tipo, o Malfoy levou o Lembrol pra cima, pro ar, tipo assim, você não vai conseguir vir, você não vai conseguir pegar. Surpreendentemente, o Harry conseguiu subir, conseguiu chegar lá perto dele. Ele ficou, tipo, meio assim, porque não tinha o Crabbe e o Goyle pra, tipo, apoiar ele lá. E aí, quando ele viu que, tipo assim, não tinha como ele ganhar, ele jogou longe. E aí ele ganhou, em teoria, né? Na cabeça dele. Na cabeça dele ele ganhou. E se o Harry não fosse naturalmente muito, muito bom pra isso, ele teria se espatifado no chão e... Enfim. Era mais o Malfoy teria ganhado. Eu fico com muita dó do Harry nessa hora, que ele vai seguindo a McGonagall pela escola. Nossa, e ela tá, tipo, muito... Dele... Ela tá muito brava. Ela tá muito, muito brava mesmo. E ela fala, tipo assim... Nossa... Nunca vi alguma coisa assim. E aí ele tá, tipo assim... E a gente sabe que ela tá falando isso de, tipo assim, surpresa, de feliz. Porque ela tá feliz que ela achou um apoiador pro time da Grifinória. Mas ele não sabe. E ele tá, tipo assim, pensando que ele vai ser expulso. E aí ele lembra do Hagrid, que já foi expulso. Tipo assim, seremos os dois expulsos de Hogwarts, amigos para sempre. Vou carregar a malinha do Hagrid pra cima. Será que ele pode ser ajudante, né, do Hagrid? Fiquei mó triste nessa parte. Tipo, ele achando que... Mesmo expulso, ele ia pedir pra ficar em Hogwarts, sabe? Ai, muito fofo. Professora McGonagall apresenta Harry para Olivia Wood. McGonagall, me apresenta pro Olivia Wood. Queria que a McGonagall me apresentasse pro Olivia Wood. Ai, vamos lá, voltando. Professora McGonagall apresenta Harry para Olivia Wood, que é o capitão do time de quadribol da Grifinória. Acontece que ela estava feliz e esperançosa com o voo dele. O time da Grifinória precisa de um novo apanhador e Harry parece a escolha perfeita. Eu acho engraçada essa parte quando a McGonagall pede pro Flitwick se ela podia pegar o Wood emprestado. Então, aí ele pensou que era tipo a bengala do Duda, que ela ia usar pra bater nele. Até porque assim... o Wood é madeira em inglês. É uma forma de falar, tipo assim, um pedaço de madeira. Ela achou que ele ia, tipo, bater nela. Tipo, bater nele. E, cara, a primeira reação dele é achar que ia apanhar. Que dó! Nossa, tu já pensou? Criancinha traumatizada. Aí o Woody era uma pessoa. Acontece que o Woody era uma pessoa. Era literalmente essa frase
no livro. Eu fiquei um pouco em dúvida quando ela falou, tipo assim, eu te achei um apanhador, Woody, não sei o quê. E aí, eu fico em dúvida se já existia um apanhador no time e, tipo, colocaram o Harry no lugar. Ou se o time não tinha apanhador nenhum e eles iam jogar não sei como, porque eles precisam de todos os jogadores, Eu imagino né? que seja isso. Acho que Porque imagina você tá lá no time de quadribol bem de boa, Andresa. Então... Harry Potter. O Harry Potter vai ser o apanhador, mas ele é do primeiro ano. Solamento. Você vai ter que sair do time, Andresa, porque a gente vai colocar o Harry Potter no seu lugar. Então tá. Não, eu acho que alguém que se formou e aí eles estão sem apanhador. Pois é, não sei. Eu sei que eu achei engraçado. E eu acho que é legal que eles começam a colocar essa pressão que existe. Aparentemente, a McGonagall e o Snape são, tipo, super fervorosos nessa briga que eles têm, assim, do quadribol, sabe? Tipo assim, de qual casa que vai ganhar e tal. E eu gosto de pensar uma das relações que eu gostaria de ver mais, assim, e a gente não vê nada, na verdade, nos livros de Harry Potter, é a McGonagall com o Snape. Porque, querendo ou não, o Snape ele foi aluno da McGonagall, né? E agora ele é, tipo, colega de trabalho dela. E eu acho essa dinâmica meio, tipo assim... Eu gostaria de ler sobre, sabe? Tipo assim, de ver como que eles mudaram do tratamento dele pra ela como professor e depois pra como colega de trabalho. E essa questão da rixa, né, com o quadribol e tal. É tipo... Me parece até meio amigável, assim, a relação dos dois. Até onde pode ser a relação de dois diretores de casas diferentes. Gostaria de ler mais. Eu fico imaginando como seria uma sala de professores em Hogwarts. Eu sempre quis, tipo, ver, sabe? Como que seria. Acho que isso é legal. Infelizmente, a gente só vê Harry Potter pelos olhos do Harry. Poucos são os capítulos que não são do ponto de vista do Harry, então... triste. Restam as fanfics. Restam as fanfics. Por isso eu gosto tanto de fanfic. Você já ouviu falar de efeito borboleta, mana? Já. Eu adoro... Do filme. Eu adoro... Essa é a minha indicação da semana, inclusive. Mas pra fazer a indicação da semana, primeiro eu preciso explicar de onde que eu tirei essa discussão de efeito borboleta aqui, né? Tá. É efeito borboleta ou efeito dominó, que, tipo, uma ação bem pequena, ela vai gerando outra ação, que gera outra ação, que gera outra ação, que chega no ápice de uma ação muito grande. E aí eu queria te falar que uma das teorias de efeito borboleta ou efeito dominó que eu mais gosto de Harry Potter é a de que o fato de o Malfoy ter roubado o Lembrol do Neville foi o que causou a morte do Dumbledore. Que, querida? Pois eu vou te contar, e você e os nossos ouvintes ficarão surpresos. Eu até anotei aqui. Lembra que eu cheguei aqui perguntando quem que era, se o nome do Montag era Montag em inglês? Pois é. Vou fazer aqui o passo a passo dos efeitos, do efeito borboleta, das ações que foram causando até chegar na morte do Dumbledore. Então, Malfoy rouba o Lembrol do Neville, que causa o Harry entrar no time de quadribol. Isso em Pedra Filosofal, né? Então, o Harry entrou no time de quadribol em Pedra Filosofal. Em Câmara Secreta, o Harry um dia tá voltando de um treino de quadribol e tava chovendo muito, ele tá com os pés sujos de lama. E ele tá andando pelo castelo, de repente ele vê a Madame Nora e ele pensa, o Filch tá chegando. E aí o Pirraça passa perto e ele fala, Pirraça, por favor, me ajuda a distrair o Filch, porque eu não quero uma detenção com ele, uma coisa assim. E aí o Pirraça vai no escritório do Filch e ele levanta um armário e solta ele, o armário cai no chão e quebra, pra distrair o Filch. O Filch volta correndo pro escritório. E nisso o Harry vai embora pra não ter a detenção dele, deixando as pegadas de lama tudo pra trás. No quinto ano, quando tem aquela brigada inquisitorial que a Umbridge começa e tem os alunos da Sonserina que, tipo, ficam agindo como se eles fossem os reizinhos da escola, um aluno chamado Montag uma vez pega o Fred e o George fazendo alguma maluquice deles, e ele fala, eu vou tirar pontos, que eu tô na brigada inquisitorial. O Fred e o George pegam esse aluno, Montag, e enfiam ele dentro do armário quebrado. E o menino desaparece por semanas. Sim. Depois nós descobrimos que esse armário que ele foi enfiado dentro era o armário sumidouro, que é aquele armário que tem um gêmeo na Borgin & Burkes, na Travessa do Tranco. Esse aluno Montag, ele contou pro Draco, que ele também era da Sonserina, falou assim, olha, quando eu fiquei no armário lá, eu ficava escutando as coisas que aconteciam em Hogwarts, e eu escutava as coisas que aconteciam na Borgin & Burkes. Foi aí que o Draco teve a ideia de falar assim, não, vou usar o armário sumidouro pra levar os comensais da morte pra dentro do castelo. E aí ele conserta o armário sumidouro que estava quebrado, coloca ele na sala precisa, né? Conserta ele. E é assim que os comensais entram em Hogwarts. É assim que os comensais encurralam o Dumbledore na torre de astronomia. E é assim que o Snape mata o Dumbledore. E é assim que o Malfoy, roubando o Lembrol do Neville, causou a morte do Dumbledore. Que viagem, hein? O que, querida? Efeito borboleta que chama.
Mas eu não entendi a parte do pirraça. O Harry tava voltando do treino de quadribol com os pés sujos de lama. Sim. E aí ele pediu ajuda pro pirraça e o pirraça ajudou. Ele quebrou o armário, entendeu? O armário, teoricamente, não tava quebrado, só que ninguém sabia pra que servia. E aí o pirraça quebrou o armário. E aí o Fred e o George, no 5º ano do Harry, enfiaram o Montag dentro do armário quebrado. Meu Deus. Esse barulho é a minha cabeça, gente. Explodindo. Eu te falei Deus que era do mind blown. céu. Esse vai dar um post babadeiro pro nosso Instagram, que eu ia falar, viu? Que é? Qual é o Instagram? Quero ver todos vocês compartilhando. Nosso Instagram é Salão Comunal Podcast. A gente tá no Facebook também como Salão Comunal Podcast e no Twitter como Salão Comunal Pod. Caso vocês queiram mandar, tipo, uma coruja pra gente super detalhada, com um comentário super longo, pode mandar também no nosso site, que é salãocomunalpodcast.com.br. E aí fica a minha indicação da semana. O filme Efeito Borboleta, com o Ashton Kutcher, que é bem legal. É meio que, eu acho que um clássico dos anos 2000, assim. É bem legal. Aqui na Nova Zelândia ele já tá disponível no Netflix. Eu não sei se no Brasil tá. Não tem no Brasil, meninas, tudo bom. Procurem por outros meios, tá? Porque não tem no Brasil. Engraçado se eles tivessem, né? Eu tô aqui falando. Quero ver se tem. Olívio decide manter a informação de Harry ser o novo apanhador do time em segredo para surpreender os adversários. Malfoy, vendo que Harry não foi expulso por causa do voo não autorizado, o desafia a um duelo à meia-noite, e Harry aceita. Hermione, que estava entreouvindo, não fica satisfeita. Eu não critico. Porque, como eu disse, ela tá totalmente fora do meio dela ali, ela tá fazendo o que ela pode pra fazer parte. Pra se incluir, pra fazer parte. A minha parte preferida nessa hora é quando eles estão... O Malfoy desafia ele pra um duelo. E aí ele faz esse mesmo joguinho do bully, né? Que ele desafia ele pra um duelo. Ah, você ao menos sabe o que é um duelo de bruxos. E aí o Rony, tipo, sabendo que o Harry não sabe, ele fala, sabe sim. Inclusive, eu vou ser o segundo dele. Quem quer ser o segundo? Tipo assim, o segundo, padrinho. O vice, sei lá, padrinho. Não sei como é que chama em português. Padrinho. Vou ser o padrinho dele. Quem vai ser seu padrinho? E aí, tipo, ok, né? Eles acertam o duelo. E aí o Harry fala um negócio assim... E se eu sacudir minha varinha e nada acontecer? Aí o Rony fala, joga ela pro lado e dá um soco no nariz dele. Eu amo! Amo. Porque isso aqui também é um prenúncio, por assim dizer, pra briga que o Lúcio Malfoy e o Arthur têm na Floresta e Borrões no Câmara Secreta, né? Que eles, tipo assim, teoricamente, eles não vão usar magia ali no meio ali pra não chamar a atenção, mas eles saem no soco. Literalmente. Errado não tava. O Rony muito puto com a Hermione, né? Ele começa, tipo assim... Tudo que ela faz vai enchendo o saco dele, né? Até chegar na hora que ele explode com ela por causa do Wingardium Leviosa lá. Hermione ficou acordada e quando Harry e Rony saíram para o duelo, ela os seguiu para fora do salão comunal, os repreendendo. Ao tentar voltar, ela encontrou a pintura da mulher gorda vazia e eles tropeçaram em Neville, que também estava trancado para fora. Porque ele esqueceu a senha, no entanto. Tem muita coisa pra falar sobre esse momento. A primeira é que eu não lembrava que o Neville ia junto. Não, eu lembrava que ele ia junto, o que eu não lembrava era que acontecia disso da mulher gorda ter sumido do quadro, e sabe? deixado eles pra fora. Tipo, se teoricamente... entendo que teoricamente não era pra ter nenhum aluno lá de fora essa hora. Mas, mano, tipo, se ela é a guardiã, ela não pode ficar saindo do quadro dela. Não. Verdade. Minha besta. Tinha que chamar ela minha besta. Já pensou na hora da aula, tu tá atrasado pra você buscar alguma coisa e ela não tá lá? Eu acho que na hora da aula ela não sai, sabe? Sei lá. Eu espero, né? Cara, o Neville tava trancado pro lado de fora, né? Dormindo no chão. E se eles não tivessem saído, ele ia ficar lá até de manhã. Porque ele esqueceu a senha, porque tem senha pra entrar. Porque tem que ter senha, né? Porque nós somos tão bons assim que quem quiser entrar aqui que saiba a minha senha. Detesto esse sistema de... E assim, sabe? Nossa, ele saiu da aula hospitalar. Ninguém, tipo, acompanhou ele de volta. Ninguém, sabe? Tipo assim, se assegurou de que ele tava bem. Mas claro que ele tava bem. Eles só ajeitaram o osso e tá pronto. E outra fala também que o Barão Sangrento passou por lá e não fez nada, né? Ele falou assim, Barão Sangrento já passou aqui, acho que 2 vezes, sei lá, e ele tava com medo. Tipo, não dá pro Barão Sangrento falar pro Nick quase sem cabeça, olha, tem um aluno da Grifinória do lado de fora, vai lá. Sabe? Nem aí. Eu acho que o Barão Sangrento, na verdade, ele não fala em hora nenhuma, né, na saga. Tipo assim, ele é, tipo, silencioso porque ele é consumido pelo remorso do que ele fez. Porque ele matou a Dama Cinzenta, né?
Ele matou a Dama Cinzenta e depois ele se matou, uma coisa assim a história dele. Porém, eu achei bizarro que o Neville tava do lado de fora. O Neville era pra ir junto, mano. Eu tenho essa teoria, na verdade é uma teoria existente, assim, do fandom, de que na verdade eles não eram pra ser um trio, eram pra eles ser um quarteto. E eles, tipo, expulsaram o Neville da organização, por assim dizer. Vai ficar mais claro isso, essa teoria existe, e vai ficar mais claro isso quando for acontecer de fato de eles entrarem no alçapão. E aí eu vou trazer a teoria toda desenvolvida pra vocês entenderem. Mas existe essa teoria bem forte no fandom de que, na verdade, eles eram pra ser um quarteto e não um trio. E o Neville tá em muitas situações com eles aqui nesse livro. Tanto agora que eles vão junto e encontram o fofo, os 4, quanto naquela detenção que eles têm na Floresta Proibida. Quem vai, na verdade, é o Neville e o Rony, ele tá na ala hospitalar, ele não vai junto. O pobre do Neville foi excluído, esquecido no churrasco. O duelo era uma armadilha. Malfoy não apareceu e os 4 quase foram pegos por Filch, e numa tentativa de fuga, eles foram parar dentro de uma sala com um cão de 3 cabeças gigante. Ao conseguirem fugir do monstro, Hermione apontou que o cão estava em cima de um alçapão. Hermione... Mistérios. Observadora, né? Observadora. Fazendo tudo. Fazendo tudo como sempre, né? Como sempre. Hermione Granger é admitida na ala hospitalar com escoliose após carregar o trio nas costas. Porque, olha... assim, o fato do duelo ter sido uma armadilha, cara... Muito Sonserino da parte dele. Óbvio que era. Muito Sonserino. Tipo, ele tentou ludibriar o Harry a sair da sala na hora que não devia. E ele quase foi pego se eles não tivessem fugido. Porque ele denunciou pro Filch. Ele denunciou pro Filch, exatamente. Foi um plano, foi tudo armado. E assim, a gente já falou aqui sobre as características da Sonserina e como elas podem ser interpretadas muito ambiguamente. Eu falo isso muito Sonserino da parte dele. Mas não é elogiando o que ele fez, é não dizer que, tipo assim, ele foi inteligente. Ele usou essa inteligência pra uma coisa ruim? Sim, mas ele foi inteligente e não dá pra negar. Uma das coisas que muita gente esquece, tipo assim, eu odeio o Draco, eu acho ele, tipo, nossa, péssimo, pior pessoa do mundo, e ele não tem redenção nenhuma, na verdade, na minha opinião. A gente pode discutir isso futuramente, mas enfim. Uma das coisas que as pessoas esquecem sobre o Draco é que ele era, tipo, o segundo melhor do ano dele. Só atrás da Hermione. É sempre mencionado, tipo assim, as notas dele são muito boas, ele é muito inteligente, ele é criativo, só que ele só usa a criatividade e a inteligência dele pra fazer merda. Então, assim, né, a Hermione e o Draco, nesse ponto, são dois lados de uma mesma moeda. Dois super inteligentes e criativos, só que, tipo, pra cada coisas diferentes. Pra suas... Um pro bem e outro pro mal, se a gente for dividir, assim, em preto e branco, né? Agora, que diacho que colocaram um monstro de 3 cabeças dentro de uma escola cheia de criança, pois é, com né? uma porta lá que é só falar alô, Romora, que ela abre. Pois é. O fato do Alohomora... Porque é a primeira vez que o Alohomora é mencionado, né? E aí a Hermione fala que ela aprendeu no livro Padrão de Feitiços, primeira série, né? Qual que é o objetivo de você, enquanto bruxo, trancar uma porta se você sabe que a porta pode ser destrancada com um feitiço que é aprendido na primeira série? Não faz sentido nenhum. Desenvolva o seu argumento, mano. Não faz sentido nenhum. Eles podem morrer. Qual é o objetivo de trancar uma porta se você tem um feitiço que é ensinado pra alunos de 11 anos como destrancar, sabe? Assim, eu entendo que aqui é pelo bem do plot aqui, a gente fala, tá, é Hermione sendo inteligente, mostrando que com a inteligência dela, ela pode ajudar os dois, mas os 3, no caso, né? Mas, cara, é muito burro você parar pra pensar que, tipo, eles iam trancar essa porta só com uma coisa que uma Alohomora resolveria. A única proteção que tinha ali das crianças, entre as crianças e o cachorro, era o fato de eles terem um anunciado, que não era pra ir, e uma Alohomora. Cara... Como que o Fred e o Jorge não pararam lá antes só pra saber o que era? Sabe? Deve ter ido, né, mano? Meio bizarro. Se eles tivessem ido, eles tinham falado alguma coisa. Pra quem? Meio bizarro. Não sei. Pro Lino. Eles tinham saído os dois e o Lino montado um em cada cabeça do fofo. A gente não sabe ainda, mas o nome do cachorro é fofo, né? Esse cachorro aí, ele é, na verdade, inspirado no Cérbero, né? Que é um cachorro da... E vamos de mitologia grega, né, amores? Ele é inspirado no Cérbero, que é o cachorro de Hades, na verdade. Ele guarda o mundo inferior e ele deixa as pessoas entrarem, mas não deixa elas saírem, né? Então, quando você morre na mitologia grega, você vai entrar no reino de Hades, que é o mundo inferior, o mundo dos mortos. Você passa pelo Cérbero, só que você não consegue voltar depois, porque não consegue se voltar dos mortos, né?
Na mitologia grega, as pessoas eram enterradas com pão e mel, que era pra você jogar o pão e o mel pro Cérbero pra você passar por ele e tal. Mas varia também. Outra coisa interessante sobre o Cérbero é que ele, quando ele tá com o olho aberto, ele tá dormindo, e quando ele tá com o olho fechado, ele tá acordado. Eu só acho engraçado Pra só. fazer de trouxa. É, só pra te fazer de trouxa mesmo. Eu adoro mitologia grega. Eu adoro, tipo, como que eles inventam umas coisas tão bizarras, assim. Pra mim, a melhor parte dos gregos, assim, eu adoro. Se eu tivesse que. Vamos supor que sai uma lei amanhã. Que todo ser humano no mundo tem que seguir uma religião agora e ponto final. Eu ia seguir as religiões dos deuses dos gregos. Porque, tipo, elas são os mais legais. Os gregos, pra mim, tipo, cara, eles acreditavam que os deuses deles moravam no topo do Monte Olimpo e ninguém se deu o trabalho de subir lá. Pra ver, sabe? Tipo assim, não é, meu Deus! não tem ninguém aqui não. Então tá, né? Bora descer e falar pro povo lá que não tem esse negócio de Deus aqui não. Cara, os gregos são muito massas, assim. Eu amo, amo, amo. Mas enfim, o Fofo é inspirado no Cérbero, que é esse cachorro de 3 cabeças que guarda o submundo, que é um mundo inferior, né? Que é tipo um mundo subterrâneo. Sim. E aqui o Fofo tá guardando um mundo, entre aspas, né? Inferior, subterrâneo, que é as câmaras onde você vai passando por uma a uma até chegar na Pedra Filosofal. Alerta de spoiler, né? Caso alguém não saiba. Bom, se eu tenho que escolher uma frase preferida pra esse capítulo, eu vou ficar dividida entre duas. Na verdade, eu não consigo escolher só uma. A primeira cena é aquela do Rony falando que é pra ele jogar a varinha pro lado e dar um soco no nariz do Malfoy. E a segunda é o Harry falando, quando a Hermione fala, tipo assim, o Malfoy te enganou. Era uma armadilha, você não viu? Não tinha duelo nenhum. Ele só te chamou aqui pra você ser pego pelo Filch e ser expulso. E ele fala assim, o Harry pensou que provavelmente ela estava certa, mas ele não ia falar nada pra ela. São as minhas duas frases preferidas, porque isso resume, tipo, a personalidade do Harry. Muitas das vezes ele sabe que a Hermione tá certa, mas ele não quer admitir. Ai, homens. Homens, né? Aquelas... No capítulo passado a gente não escolheu frase preferida. Eu acho que eu não tenho nenhuma frase preferida naquele capítulo. Eu acho que eu também não. Por isso que eu não falei nada. É legal falar que nesse capítulo também é mencionado o Quadribol Através dos Séculos, que é um dos livros que a J.K. Rowling de fato lançou como livro mesmo. Se você quiser comprar, você pode comprar o Quadribol Através dos Séculos. Mas não fala nada dele em específico, assim. No próximo capítulo, não. Acho que uns 2 capítulos pra frente vai falar que o Harry tava lendo o Quadribol Através dos Séculos e o Snape tomou dele, uma coisa assim. Ou tirou ponto dele porque ele tava lendo o livro da biblioteca do lado de fora da escola. Uma coisa bem... Sabe, não tem. Vou te tirar um ponto porque você tem uma cicatriz na cabeça, sabe? Não tem motivo. A minha frase preferida é: esperam que estejam satisfeitos com o que fizeram. Podíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. Verdade! É bem nessa Agora, se vocês não se importam, eu vou me deitar. É bem nesse capítulo, mano. Eu não tinha marcado aqui, eu tinha esquecido. Eu amo é melhor, muito. não, mudei de ideia. Melhor. Pois a melhor frase tá acordado entre as duas aqui, que é a melhor frase. Encerramos assim, então, a discussão do capítulo 8, Mestre das Poções, e o capítulo 9, o Duelo da Meia-Noite. Aguardamos vocês na semana que vem pra discussão do capítulo 10, que é o meu preferido de todo esse livro, que é o capítulo do Halloween. Dia das Bruxas. Dia das Bruxas. Agradecemos muito vocês por estarem aqui no Salão Comunal com a gente, dessa vez para 2 capítulos de Harry Potter. Muito obrigada, gente. Beijos! Tchau!